Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado de entrevista no nosso canal. Como sempre acontece, uma entrevista boa, com alguma personalidade do movimento espírita, nacional aqui da terrinha. E hoje é uma alegria imensa. Eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito e usufruo, graças a Deus, da amizade, que é Dona Ivanira Miranda, jornalista. Dona Ivanira, eu vou tirar o som do ouvido dela aqui agora, ela não está ouvindo, não. Uma grande baluarte do movimento espírita pernambucano, uma querida baluarte. E Dona Ivanira, pessoal, eu sempre digo a ela, ela é a memória viva de boa parte do movimento espírita aqui de Pernambuco, e vocês vão ver que também não só de Pernambuco. Vou trazer uma surpresa nessa entrevista aqui. Dona Ivanira, eu vou pedir com licença, a gente vai iniciar fazendo a prece inicial. Eu vou fazer, viu? Então, pedimos esse momento, nessa noite de reencontro, que nos reencontramos com Dona Ivanira, pedimos a bênção do Espírito Vicente de Paulo, esse Espírito maravilhoso, que é o Espírito protetor do Centro Espírita Vicente de Paulo, da Iputinga, a Casa Raiz de Dona Ivanira Miranda. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Minha querida Dona Ivanira, a senhora viu para onde é que eu vim me entrevistar? Olha aí onde é que eu estou. Conhece esse portão, Dona Ivanira? Aí é uma vida. Quanta saudade do Vicente de Paulo, que eu vou lá toda primeira quinta do mês e estou há meses sem ir. Dona Ivanira, como vai a senhora? E a saudade das reuniões do Vicente? Tudo bom, Dona Ivanira? Tudo bem, né? Vou enfrentando essa pandemia presa em casa, né? Às vezes eu me sinto como uma patativa. Canto e não posso sair da gaiola. Né? Não dá para sair, estou presa. Mas, graças a Deus, o trabalho a gente não para assim através da internet, né? Que bom. Dona Ivanira, uma saudade de seu Nelson, não é? A turma toda de Moacir, de Marco Alcântara, de Séries, Ana Gama, Ivânia, a querida Ivânia, não é? Ela está de Covid hoje. Ah, é? Não sabia. Mas graças a Deus ela está bem. Graças a Deus. Aí, direitinho. Dona Ivanira, me diga uma coisa. Quantos anos de Vicente de Paulo? 63. Completou agora na pandemia, não foi? Foi, completei agora. 63 anos. Então, qual é a idade do Vicente de Paulo, Dona Ivanira? 83. Eita, a senhora pegou praticamente... Né, ele vai completar 83 agora, em maio. Em maio. No dia 10 de maio. Aí ele faz 80, ele me pega, 83, mas em julho eu faço 84. A gente fica apostando assim. É interessante que é no mesmo mês de aniversário da Casa dos Humildes, né? Maio, né? O mês da noiva, né? O mês da noiva. Da noiva, Dona Ivanira, eu queria começar a nossa entrevista. Vou fazer uma pergunta rápida para a senhora. Onde é que a senhora andava lá para os idos de 1968, 1970? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Era isso que eu queria saber, que eu quero lhe começar fazendo uma pergunta à senhora, não é? A senhora participou da mocidade da Liga Espírita do Estado da Guanabara, não é? Nessa época era o Estado da Guanabara. Estado da Guanabara. Eu queria, Dona Ivanira, porque isso é uma memória afetiva muito importante. Eu vou dizer à senhora, eu soube disso outro dia. Muita gente não sabe ainda, não é?
Dona Ivanira, essa Liga Espírita do Estado da Guanabara, ela era localizada no mesmo local do Instituto de Cultura Espírita, não é? Espírita, funcionava no mesmo prédio. No mesmo prédio. Assim como aqui não tem a Comissão Estadual do Espiritismo e a Federação. Lá tinha a Liga Espírita do Rio de Janeiro, que depois passou a Guanabara e voltou para o Rio de Janeiro. E tinha a Federação. Aí eram duas entidades na mesma cidade. Ô, Dona Ivanira, eu queria, para o pessoal aqui que está assistindo, saber que a senhora citasse as pessoas que a senhora teve contato, e Dona Ivanira me confidenciou que, Bruno, eu nem sabia essas pessoas mais tarde quem seriam, não é? Dona Ivanira, diga para a gente quem eram essas pessoas que a senhora teve contato nessa época. E quando eu cheguei, porque a instituição que eu fui trabalhar era a DESA, a Liga, que era o Centro Espírita Filho de Deus, localizado na colônia de Ranceniano, em Curupaiti, em Jacarepaguá, onde estava o nosso querido Amazonas Hércules. Foi ele quem me recebeu no movimento espírita no Rio de Janeiro. Né? Eu estava deslocada ali, sem saber, mas através de Isaura Freitas, aqui da Miroeira, fez esse contato. Então, como o Filhos de Deus era a DESO, a Liga, logicamente, o Amazonas foi me apresentar ao grupo da Liga, ao grupo de jovens. Então, lá a minha surpresa, que o primeiro que eu encontrei foi Antônio Lucena, à frente do movimento Mocidade, que era um pernambucano, que ele foi evangelizado no Vicente de Paulo. E lá, ele que me recebeu, então eu me senti em casa. E ele sempre que tirava férias, ele via o Recife e passava no Vicente, então eu já conhecia. Então, lá na Liga, as meninas me receberam bem, a Lucinéia, aquelas que a Amazônia me apresentava, Darcy, que era filha de Simval, que realizava o trabalho junto com Dona Celeste. Dona Celeste era aquela senhora que hospedava Divaldo, no Rio, uma pessoa muito querida, muito doce. E o Instituto de Cultura funcionava, era no mesmo prédio da Liga. Então, o que acontecia é que nós tínhamos a nossa reunião dia de sábado à tarde, e quantas vezes eu encontrava, principalmente o professor Diolinda Amorim, encontrava muito ali, né? Sabia que era professor, ele muito, aquele jeito sorrindo para receber o jovem, ele tinha esse carinho pelo jovem. E isso é uma coisa que eu guardo muito, que eu gostava de ver isso. Tinha um carinho, cumprimentava, participava do trabalho dele sempre ligeiro. Mas nós tivemos, na época, um encontro de mocidade espírita, né? Seria do Brasil, mas ficou restrito por questões assim de ser da Liga e não direto da Federativa, ficou como um encontro. Então, aí eu pude conhecê-los, porque eles eram jovens que convidavam eles, ou eles que fizeram o evento, não sei bem nesse sentido, para falar para os jovens do Brasil. Aí foi que eu fiquei mais perto do professor Diolinda Amorim, né? O professor José Jorge. O professor José Jorge era um professor que tinha verdadeiro carinho pela juventude espírita do Rio de Janeiro. Muito querido por todos os jovens. Tão querido que eu me aproximei tanto dele que ele veio conhecer a Semana do Jovem Espírita aqui. Isso. Ô, Dona Ivanira, então, o professor José Jorge também era escritor, autor de uma obra muito importante, o Perispírito, não é? Muito importante. Isso mesmo. E ele veio 2 vezes aqui, nesse período. Então, o professor Jorge Andréia, que era psicólogo, doutor Jorge Andréia,
também, era do mesmo grupo, era uma alegria, era um ambiente muito bom da gente conviver. E eles criaram esse encontro, e durante esse encontro aí veio Herculano Pires, fez parte para falar para os jovens, né? Porque foi um encontro de jovens, mas era o contato com os grandes espíritas, né? De lá. Muitos deles, na época que eu conheci alguns nomes, eu já não me lembro, mas tivemos também o professor Embaçaí, né? Aquela cabeça branca, então, e esse encontro foi muito bom, não é? Dona Ivanira, a senhora disse que o Diolindo Amorim era bem popular, não é? Era. Eu estou com uma curiosidade. O professor Herculano Pires era sisudo ou era agradável também, dona Ivanira? Ele era uma pessoa agradável. Lá na Liga, assim, eu não convivi, porque eu não tinha noção. Para mim, ele era de São Paulo, ou residia, não sei. Mas ele fez parte desse encontro. Ele era uma pessoa tão agradável ali no meio do... Nós fizemos esse encontro na Casa de Lázaro, que na época era dirigido por Dona Ruth, era uma instituição espírita. Não é? Era aquela que Chico Alves ajudou, com aquela canção da criança feliz, você lembra isso? Uhum. Que tinha Chico Alves, e assim, feito em cerâmica, tocando violão com aquele sorriso dele, né? O rei da voz, era ali, a Casa de Lázaro. Então, ali foi um encontro nosso, durante 3 dias, foi sexta, sábado, domingo. Então, ali foi que o professor Herculano Pires foi que ele falou para nós, e eu gravei bem isso, porque Divaldo era também bem como jovem, não é? Mas já era orador, já era conhecido no Brasil, acho que até fora, não sei. Mas o Divaldo chegou atrasado, ficou no chão, você não tinha mais lugar para ele. Ele sentado no chão, assim, aquela posição yoga, e anotando. Aí Herculano Pires falando, e Divaldo, aí ele jogou uma piadinha, como quem diz, eu estou ensinando para ir nossa vigário, né? Então, eu sei que você já sabe disso. Aí todo mundo riu. Mas foi um encontro muito feliz. Foi assim que agora, o professor Diolindo, não, ele visitava o Amazonas Hércules. Eu tive a oportunidade de vê-lo fazer palestra para o auditório do Centro Espírita, no domingo de tarde. Dona Ivanira, pessoal, deixa eu só. A senhora falou José Jorge, o escritor do Perispírito, e o Carlos Embaçaí também, né? Autor de Religião, né? Uma pessoa maravilhosa. Dona Ivanira, mas tem alguém aí. Fale, a senhora ia falando, fale. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu conheci ele assim, nesse encontro, o Embaçaí, a mocidade. Estratégia Branca. Agora, tem alguém que parece que a senhora teve contato, chegou aí na casa dela, certa feita. Quem é essa pessoa, essa grande dama que a senhora teve contato, foi na casa dela? Dona Ivone Pereira. Meu Deus do céu. Eu era louca para conhecer a Dona Ivone, mas eu sempre pedia, quando chegava alguém lá no centro, né? Porque eu digo, me leva para conhecer a Dona Ivone. Ah, tá bem, você vai. Aí havia um grupo no Meyer que fazia um trabalho junto com um grupo que se reunia na casa dela. Era o Marcílio Trompieri, era esse espírita na época no Rio de Janeiro, era no Meyer, o centro dele. E como eu morava no Meyer, eu me juntei a essa turma, porque eles iam sempre, um domingo ele ia lá para o Amazonas para colaborar no Grupo Haiti. Então me conheci. Ivanira, aí a Amazonas disse, Ivanira quer conhecer Ivone. Aí ele disse, então você vai com a gente. Aí eu fui para de lá irmos no bairro de Piedade, onde morava a Dona Ivone. Então ela morava na casa de uma sobrinha que construiu no anexo
assim, como se fosse um flatzinho para ela. Ela morava ali, assim, ela ligada à casa, mas ela separada no cantinho dela. Mas eu cheguei lá no dia que ela estava numa crise renal, não estava bem, estava deitada, nem se levantou. Mas eu não sei, alguém que disse, vai que foi, que já tinha falado com ela que ia me levar, que eu queria conhecer. Vá lá no quarto dela que ela quer falar com você. Aí me ensinaram, daí foi, pronto, ela deitada. E aí foi negócio para os 40 minutos que a turma chegou para preparar aqueles pratos, aquelas coisas para levar. Aí foi, valeu, conversamos muito. Dona Ivone, qual era a idade dela nessa época, mais ou menos? A idade de Ivone? Eu acho que ela já passava dos 70. Ah, já. Ela acho que era forte, gorda, assim, né? Dona Ivone, cabeça branca. É verdade que, diferente do Diolindo, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela tinha um temperamento mais firme, né? Era rígida. Então, até me dizia, ela me disse mesmo, eu sou dura assim, Vanira, porque ela discordava muito de dirigente de centro com relação ao departamento de publicidade. O negócio dela era esse. Porque ela diz, ela via meu trabalho no leprosário e ela dizia, olha, é isso que eu discordo, eu não aceito, porque o jovem vive, pode pegar doença. Eu peguei tuberculose, Vanira, visitando hospitais no tempo de publicidade. Então, eu acho que isso eu discordo, eu acho que jovem não é para estar nesse trabalho, porque é uma responsabiliddade, e assim... Aí disse que era... Agora, quando ela falava e contava os casos dela, ela olhava para mim e notava que eu estava espantada. Ela disse, eu não sou Chico Xavier. Ela repetia isso para mim. Não sou Chico Xavier, não, viu? Eu digo mesmo. O que é que faz você, jornalista, ali dentro do leprosário? Ivonira, porque tem muita coisa para fazer. Olha, mas ela tinha uma biblioteca que era coisa... E o cuidado mesmo dos livros dela, de história geral, que era o fraco. Talvez aqueles livros todos que ela fez, os romances dela, não é? Todos envolvidos com países, principalmente a França, né? E ela tinha muito conhecimento de história geral. E ela começou, porque como ela dizia, às vezes eu não digo que eu sou médico de psicografia, assim, como o Chico faz receber, porque ela falou isso para mim. Quando eu vou escrever uma obra, os espíritos me levam para aquele local onde vai se dar a história. Então, é como se ela se filtrasse no meio dos personagens. Entendeu? Foi uma coisa que eu achei interessante. Tanto que vários romances dela, ela foi personagem. Ela viveu aquilo ali. Pela trilogia, né? Nas Voragens do Pecado, né? Isso, então. Então, ela disse, ela contou, às vezes mesmo, às vezes, quando eu vou fazer uma obra assim, que me chamam para começar a escrever, eu já tive a ocasião de eu me sentir em cima da casa, é como se eu visse meus sobrinhos aqui embaixo, o ruído deles. Mas eu não estava aqui. Se desligava, né, assim. Mas ela valeu. Mas ela tinha posições muito fortes. Dona Ivanira, uma coisa que eu achei muito bonita é que parece que ela pegava na sua mão e dizia, Ivanira, você é jornalista, vai estudar História Universal, Ivanira. É isso que ela dizia. A senhora me contou isso. Aproveita essa mediunidade sua. Ela dizia, aproveita essa mediunidade sua. Aí, mas ela voltava para o meu trabalho lá no Leprosário. Leprosário. A gente vai falar nisso em Amazonas. Esse trabalho eu já tinha começado aqui, na Miroeira. Entendeu?
Mas depois veio esclarecimento por que disso. Ô, dona Ivanira, eu não posso deixar de perguntar à senhora, né? Porque a senhora tinha umas aulas lá na Liga, né? Tem outra pessoa, está faltando somente um aí, a senhora falar, né? Também uma senhora, né? Filha de alguém. Quem é que... Ai, a filha de Herculano, que eu conheci nesse período desse encontro. Eu acredito que ela não viajou logo em seguida, ou então ela voltou, porque ela participou do encontro. Mas nós tínhamos, porque como jornalista, eu aproveitei, os meninos me aproveitaram, no programa de rádio, a Rádio Copacabana, todo domingo, era só programa espírita, a manhã toda. Tanto Dona Celeste como o seu Simval tinha o programa deles. Não é? Era na Rádio Copacabana, era quase que direto, saía um programa, entrava tudo espírita, os programas lá. Aí então tinha um programa de mocidade, dirigido por Roberto Moretti, que era um jovem nosso, e ele também, jornalista, ele que fazia. Aí, num desses domingos, era dia de domingo pela manhã, e eu participava. Isso foi bom para mim, que eu sempre gostei muito de rádio, né? Porque meus irmãos foram contra, não me queriam em redação. Diziam que redação não era lugar para mulher. Eles não aceitavam. Então, eu aproveitei, fiquei participando do trabalho de rádio. E, num desses dias, Heloísa foi convidada para participar desse trabalho, né? Jovens fazendo pergunta, ela jovem ainda, né? E foi muito bonito aquela manhã. E eu guardei essa lembrança dela. Ô, dona Ivanira, eu entrevistei ela recentemente, né? Eu assisti, achei extraordinário. Ela já era assim, naquela época, alegre, e Já era muito assim. idealista, era assim. Sim, a gente sabia que ela era mais preparada do que nós. Daí tinha essa, né? Mas ela chegou e depois criou um grupo fazendo perguntas sobre a doutrina ao grupo. Foi uma reunião muito, muito bonita naquele dia, o programa. Dona Ivanira, a senhora pode dizer, como aquele poeta, né? Pablo Neruda, confesso que vivi. Que época da sua vida, que época maravilhosa, que aprendizado, né, dona Ivanira? Conheci criaturas maravilhosas dali. Foi muito bom. Havia um grupo, havia um espírita ali naquela época chamado Darcy Batalha. Ele era sogro do Newton Santos, tricampeão mundial. O lateral, né? O sogro dele era o Darcy Batalha, era um outro espírita maravilhoso. Na simplicidade, ele fazia um trabalho muito bonito lá com Amazonas, né, como o Marcílio Troppieri também, e outros que se destacavam naquela época nesse trabalho de assistência social dos centros espíritas. Pronto, dona Ivanira, aí veja bem que eu queria, essa parte que eu quero perguntar à senhora, quero mandar um abraço aqui a alguém que foi muito amigo de Amazonas Hércules, que mora no Rio de Janeiro, o escritor Luiz Carlos Formiga, que sempre manda artigos para o meu blog. Dona Ivanira, ele mandou um para mim, contando uma mini biografia de Amazonas, mas faz tempo. E eu queria, dona Ivanira, saber da senhora, porque a senhora trabalhou junto com a Amazonas Hércules, era muito amiga. Eu queria que a senhora falasse. Ali foi pai e filha. Pronto, eu queria que a senhora falasse sobre Amazonas, quem foi esse grande homem Amazonas Hércules e que foi acometido da hanseníase, não foi, dona Ivanira? Foi. Por favor. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que fui a Curupaiti conhecê-lo, ele já tinha quase 20 anos ali. Ele estava com 59 anos, quando eu vi. E já a doença muito avançada. Ele já tinha uma perna, ele já tinha perdido uma parte, né? Ele se locomovia com 2 moletas.
E quando ele saía, botava uma perna mecânica, quando a gente precisava, os trabalhos espíritas. Amazonas foi um dos grandes espíritas que eu conheci, e um espírito iluminado. Porque eu cheguei, ele tinha 59, e ele viveu até 92 anos com aquela doença. Já não tinha mais o que tirar dele. Né? Ele era um homem, devia ter 1,90 m, tipo atleta. Eu tinha escutado a palestra de Divaldo sobre ele aqui no Recife. Quando eu cheguei lá, ele se correspondia com alguns espíritas daqui. Ele já foi perguntando, inclusive amigos como Nerícia Tavares, não é? Doutor Câmara Moreira, tudo conheceram ele através das palavras de Divaldo. Então, ele nasceu em Manaus, no dia 5 de setembro, que é a data magna do Amazonas. Foi a independência do Amazonas, que era ligado pelo Grão-Pará, o Pará era ligados. Então, ele libertou-se nesse período, né? 1800 e pouco, não me lembro bem. Aí, então, a Amazonas nasceu nesse dia. Como ele nasceu, ele recebeu o nome de Amazonas Hércules. Esse nome dizia tudo, a grandiosidade dele. Porque a gente imaginava essa grandeza do rio Amazonas e a força de um Hércules. Entendeu? Tornou-se espírita ali, porque ele adoeceu, ele estava servindo ao exército. Ele disse que dividia a batalhão assim no meio, aí ele no meio, quando ele foi fazer uma meia volta, o pé não funcionou, tá? Que a doença no nervo do pé. Então, dali, ele era formado ele era datilografia, contabilidade. Aí, então, ele foi trabalhar numa repartição, parece-me que do Exército, no setor de contabilidade, e ali ele aprendeu um trabalho de pesquisa, né? De pesquisa. Então, ligado a esse trabalho, tornou-se estatístico. Aí ele havia feito uma pesquisa que ele conseguiu vender esse trabalho para vir para o Rio para se tratar no Rio de Janeiro. Então, quando a mãe estava grávida, o pai faleceu. Ela ficou grávida. E a tia, então, assumiu. E foi essa tia que criou ele, que a mãe morreu ele com 3 anos. Então, ali, ele não se declarou doente. Mas eu acredito que ele, nessa dificuldade, ele precisava mesmo ter uma carteira assinada. Quando ele foi fazer no posto de saúde o exame, aí foi identificado. Resultado. Então, a doença foi avançando e ele foi parar no leprosário. Lá, ele tornou-se espírita. É uma coisa linda. A história dele... O trabalho dele. Nessa parte, lembra a história aqui do leprosário da Miroeira de Oscar, não é? Oscar, não é, dona Ivanilda? Conheci muito também, esse Oscar, muito. Oscar, sem olho, sem braço, sem perna, rindo, eu conheci. Eu conheci com 19 anos de idade, eu conheci o seu Oscar. O dona Ivanilda, a Amazonas sempre trabalhou, gostava de trabalhar com jovens, né? Uma coisa impressionante, né? A casa dele era cheia, era de gente. Cheia de jovens, cheia de jovens. É isso que minha irmã dizia. Ele gosta daquilo ali, arriscado alguém pegar. Daquele jeito. Mas ele era muito querido, muito mesmo. Ele tinha uma característica. Se você se aproximasse da casa dele, sem saber quem era ele, você diria, aí mora o homem mais feliz do mundo. Porque ele gargalhava. Era como se fosse a criatura mais feliz. Ele se realizava fazendo bem. Ele tornou-se um tipo de protetor de rancinianos, porque
Esse pessoal daqui da Miroeira, ele tudo louco por ele, porque na hora de um problema se inscrevia para o Amazonas. Eu digo sempre, havia protetores de Ranciniano no Brasil, o povo falava, mas ninguém fez por eles o que a Amazonas fazia. Quando ele sabia que o hospital estava precisando de uma coisa, que os doentes estavam, ele procurava através de carta. Ele pegava um lápis e botava aqui. Ele não tinha mais os dedos. Ele prendia um lápis com uma borracha. Ele batia a máquina assim. Aquilo era ligeiro, viu? Era através dessas cartas. Ele disse, a Nelson foi conhecê-lo. Ele disse para o Nelson, é assim que eu consigo manter o centro e ajudar o pessoal. Então, ali ele começava a pedir ajuda. Dona Ivanira, me diga isso, peraí, porque isso é muito importante, né? Naquela época a senhora era amiga de seu Nelson, todo mundo aqui no Vicente. Eu já era do Vicente de Paulo quando eu fui para lá. Eu fui trabalhar no Rio. Porque o pessoal de fora está vendo essa entrevista também, né? Pessoal, seu Nelson Ribeiro é uma grande figura. Deus foi conhecê-lo quando a gente, todo mundo queria conhecer. O Nelson foi para o Rio de Janeiro, foi. Marlene, Nelson. Marlene também. Foi, tudo conhecido. Ai, não, foi tudo conhecer e ele se correspondia com todos. E passou a ajudar a família dos egressos. Então, ele ajudava. Quando eu estava próximo a voltar para Pernambuco, começou a invasão desse lugar que hoje se chama Cidade de Deus. Que foi uma invasão. Esse pessoal corria para lá. Nas quintas-feiras, havia uma fila enorme para receber cestas básicas. Alimentos, que eu digo sempre, eu dizia no Vicente de Paulo, eu nunca trabalhei num centro tão organizado como aquele, as coisas, porque tudo que vinha, era uma pobreza na época, porque depois que eu fui lá, já não era, ele conseguia, mas ele fazia um armário feito de caixotes. Você já pensou uma gaveta de caixote num armário todo, até para abrir era ruim? Ali, se eu chegasse uma pessoa e dissesse, está me faltando uma meia, ele fazia, filha, vai na gaveta tal. Chegava lá, que eu dizia, lá uma meia tinha valor, porque muita gente só tinha um pé, né? Tudo que vinha tinha valor. Ele dizia, vá na gaveta tal, veja uma roupa para essa senhora aqui. Olhava, ia lá buscar. Ele ajudava todo mundo. E ainda me dava aula de espanhol, quando ele tinha tempo, a gente sentava. Tinha uma biblioteca. Quando eu cheguei lá, a gente estava estudando. Era a civilização adâmica. Ele gostava de ler, achava lindo. E em espanhol eu tinha que ler para ele lê para mim, e era assim. Então, ele ajudou muita gente. As pessoas gostavam dele. Tanto que eu contei naquele dia, na entrevista, a igreja evangélica, ele ajudava o pessoal de lá. Ele criou uma espécie de um caixinha. As pessoas que não tinham parente para ajudar nem nada, ficava sócio do centro, mas para que quando precisasse de um remédio, a caixa tinha para comprar. Quando falecia, o enterro era pago pelo centro, a pessoa tinha acompanhante, era assim. E lá tinha o Manuel Franco, que foi presidente há muitos anos, tinha seu Orlando Crespo, que era um português, que trabalhava com ele. O presidente era Manuel. Quem cuidava de toda a parte mediúnica era Roberto Meurer, era descendente de alemão. E ele tinha um irmão também ranciniano, Rubens, que casou com ela. Era tudo assim. Eu conheci pessoas lá que não tinham visão, já não tinha as pernas, e era presidente de centro espírita, internado, e dizia, meu Deus, como é que uma pessoa pode dirigir um centro espírita assim, não é? Dona Ivanira, e feito Oscar só vivia rindo, cego e rindo. Né? Era assim. Ficava, né? Isaurinha fazia poemas,
poemas, coisas lindas. É um pessoal, vou lhe contar um fato assim. Quando eu lá tomava conta da cozinha, né, que é a minha paixão. Então tudo que ele gostava, eles que comiam ali e gostavam de comer. O que é que eu digo, compre isso, isso que eu vou preparar no sábado pela manhã, que eu não trabalhava no sábado. Aí quando eu chegava, ele era aquela alegria, meu Deus do céu, para comer aquelas coisas que eu fazia. Aí uma vez eu estava lavando prato lá na cozinha e eu vi, havia um anciniano em Jacarepaguá, ele não era espírita, mas ele gostava de ir para a Amazônia, era um declamador, viu? E poeta. Ele fez uma poesia para mim, tão linda, que hoje é um hino no Rio. Quando eu cheguei aqui, muito de ter canto para consolar, hoje se canta lá. Mas senhor, eles conversando, aí ele disse, o rapaz falava forte, essa doença, ela veio para espíritos evoluídos, porque é uma doença que a gente não tem direito de conviver com a família, a gente não tem direito de viver de sociedade, a gente vive isolado, só espírito elevado poderia... Aí a Amazônia disse, o quê que ele falava? Isso veio para tirar o orgulho da gente. Isso veio para matar o orgulho, a vaidade que a gente tinha. Que espírito elevado, coisa nenhuma. Ele viveu muitos anos, sofreu muito e perdeu. Dona Ivanilda, fique certa que eu vou marcar depois outra entrevista, porque é muita memória. A senhora realmente, a gente vivencia. Parece que a gente está na cena com a senhora. Só que eu fiquei muito emocionado aqui, viu? Porque a gente vive numa época de uma mulher, não é? Eu tenho aqui um espírito, uma jornalista, mas que diz a cozinha, que é uma das minhas paixões. Adorava, né? É maravilhoso. Eu tinha vontade de comer, e quando eu vim embora, ele dizia, não tem mais ninguém que cozinha, ninguém sabe fazer como você. Não, Mira não fazia assim, não. Mira não fazia assim. Eu ganhei um pai. Dona Ivanilda, vamos, infelizmente, a gente está na metade, né? Infelizmente, mas tem muita gente se empolga. Olha, mas eu vou falar agora de dois aqui que não dá para falar separadamente um do outro. Né? E a senhora, eu acho que tem muita memória desses dois, né? Que é um certo Joãozinho e um certo Elias, né? Joãozinho e Elias de Jesus, pessoal, um barbeiro, né? E um militar, Elias Sobreira. Dona Ivanilda, eu queria, porque a gente vai entrar aqui numa parte muito importante, mas antes de chegar em Sobreira, e os dois sempre juntos, né? Eu queria que a senhora falasse de Joãozinho, e se puder, porque a gente não vê um espírita mais assim. Eu queria que a senhora, nas suas memórias, recordasse daquele episódio do casamento da filha de Joãozinho. Se lembra? Me lembro. Mas fale de Joãozinho. Quem foi Joãozinho do Centelha? O Joãozinho era uma criatura maravilhosa, humilde. Ele era um homem que ele só tinha o curso primário. Né? Só tinha o primário. Ele gostava de esportes quando era jovem, sabe? Era lutador, isso assim. Depois que ele era barbeiro, arrumou um ofício de barbeiro, casado, muito pobre, teve 5 filhos, 4 mulheres e um homem. E ele foi convidado, aprendeu que ele trabalhava em casas, cuidando de casa de família, ajeitando, consertando essas coisas. Então, ele foi convidado para aprender o ofício de barbeiro. E foi justamente na Rua do Bom Jesus, na barbearia de Astério, que ele foi trabalhar. Então, ele começou como barbeiro ali. O Centelha de Jesus foi fundado na Rua do Brum.
ali no bairro do Recife, lá dentro. Então, na casa de Gerson e Creuza, também era Gerson, Creuza Raposo era a prima dele, de Gerson Costa, que era justamente de uma família que era amiga dos meus pais. Eu conheci a avó de Gerson, a mãe, Dona Ina. E então eles moravam lá no Brum. E ali, na casa deles, eles fundaram o Núcleo Espírita Centelha de Jesus. Então, a Astério levou seu João para trabalhar, para conhecer o centro. 4 anos depois da fundação do Centelha. Aí seu Joãozinho se encontrou no Espiritismo. Tornou-se, tanto que ele com poucos anos foi presidente. Mas daquela época, ali já, na época da guerra, sabe, os portos se tornaram mais lugares de prostituição, não é? Não dava mais para Gerson morar, criar os filhos ali, e nem o Centelha ali dentro, porque estava muito ruim. Então, eles foram para a rua, era ali no... Até você falou ontem, foi ontem que a gente falou nesse... ali no bairro da Boa Vista mesmo. Você me lembrou de... Foi ali que eles se mudaram. Rua do Aragão. Rua do Aragão. Então, na Rua do Aragão, eles ali ficaram. Então, quando Elias Sobreira, que já tinha começado a frequentar na Rua do Brum, quando chegou ali, então começaram a se preparar para criar a campanha do quilo, que era o sonho que Elias Sobreira trouxe. Então, eles, nessa época, seu Sobreira foi morar na casa de seu Joãozinho. Eu acredito, eles estavam como irmão, meio de ajudar, porque a vida de seu Joãozinho era muito difícil. E ficava mais perto deles trabalharem juntos, combinar as coisas, entendeu? E, ao mesmo tempo, ele dava um amparo à família de seu Joãozinho. E, então, eles começaram a criar a campanha do quilo. E a campanha foi para a rua. Mas a campanha foi para a rua sem ter proteção de ninguém. A federação não aceitou. Não aceitou. Dona Ivanira, fale isso. Houve uma resistência muito forte contra a campanha do quilo. Né? Forte contra. Era tanto pela sociedade, né? Pelos católicos e pela federação que não aceitava. Mas eles enfrentaram dias muito difíceis, de bater de porta, de ser mal recebido, de botarem cachorro em cima, essas coisas todas. Mas, quando houve o centenário do Livro dos Espíritos, a campanha do quilo em peso para representar o trabalho espírita, já estava engrenado mesmo assim. Aí foi que se viu o que era a campanha do quilo para o movimento de divulgação da doutrina espírita. Porque, na realidade, foi um grande movimento de divulgação. Agora, disso aí, vinha o quê? A ajuda para os necessitados. Foram se dando abrigo, porque quando Dona Helena Moreira assumiu a Comissão Estadual de Espiritismo, abraçou a campanha do quilo. Então, no que a Comissão Estadual abraçou, aí os centros adessos foram aceitando. E a federação calou-se ao longo do tempo, nunca mais criou caso. Né? Aí a comissão seguiu. Agora, tinha pouquíssimas, eu me lembro bem, Maria Madalena ali de Salgadinho, era da federação, mas fazia campanha do quilo. Pouquíssimos faziam, eles também, acho que não proibiam. Não, acho que o centro que quisesse fazer, fariam. Eu sei que alguns, muito pouco, mas participavam. Então, a campanha do quilo tomou fôlego mesmo, Joãozinho com Elias Sobreira junto, né? Então, aí veio a ideia de fundar a Casa dos Humildes. Pronto, Dona Ivanira, mas espera um pouquinho, eu queria, porque isso
quando a senhora contou isso nos 50 anos da Casa dos Humildes, eu fiquei muito impressionado e eu acho uma passagem que revela o caráter de uma pessoa que se diz espírita. Muita gente hoje em dia pode até se chocar. E o que a senhora vai contar aí, eu fui narrar, claro, citei a senhora, lá no centro de Estevão Coimbra. Sim. E a irmã de Estevão, Diana Coimbra, estava com o marido e se emocionou muito. No final, ela veio a mim e ela disse: Bruno, o que aconteceu com o seu Joãozinho, com a filha dele, é a mesma história que aconteceu comigo, com meu pai, Luiz Coimbra. Professor. A mesma história. Agora, dona Ivanira, conte a senhora como foi essa história do casamento da filha de Joãozinho. É o seguinte, seu Joãozinho, ele conseguiu levar o núcleo espírita da Centelha de Jesus para os Coelhos. Ele comprou o terreno ali, e ali era maré, né? Tinha muita água. Eu sei que construiu, iniciou a construção, fez aquele prédio grande ali e veio morar em frente, porque o doutor Sócrates Tino de Carvalho tinha um sonho, quando a primeira esposa faleceu, de dar um local para criar um ambulatório do nome dela. E ele queria uma pessoa de confiança, então indicaram o seu Joãozinho. Aí ele foi procurar. Aí o seu Joãozinho levou para a comissão, eu já era da diretoria da água, levou o assunto até a hora, aceite se for responsabilidade sua. Para não entregar assim em nome do Espiritismo, você tem que... Aí seu Joãozinho assumiu. O Centelha assumiu o ambulatório. Aí construíram uma parte e trouxeram o seu Joãozinho para morar. Aí agora todo mundo conhecia seu Joãozinho nas coisas, né? Que agora aí ele morava, o pessoal pegava o ônibus, passava ali na rua da Boa Vista, tudo para ir para casa, ele ficou muito conhecido. Aí quando Dinha, a menina dele mais velha, noivou, que foi marcar o casamento, aí ela acertou para meu pai, eu quero casar naquela igrejinha que tem na praça, aquela praça que tem ali dos Coelhos, né? Quando tem ali onde tem os hospitais todos, tem uma praça que tem uma igrejinha, aquela área médica por ali. Hoje tem um hospital de olhos ali, não é? Aí então, para marcar para ali, aí seu Joãozinho disse: mas eu entrar com você? Não dá, minha filha. Como é que é o espírita aqui? Todo mundo me conhece. Agora, a minha filha vai casar na igreja católica? Aí a mãe já sabe, né? Mãe, mas você veja, toda moça quer entrar na igreja, com isso, por aí. Não é possível, Joãozinho, uma filha que vai casar e você não entrar na igreja. Isso não tem nada a ver, você entra, não tem nada. Mas ele, tá bem, não vamos brigar com isso, não, acertou tudo direitinho. Aí combinou com o doutor Sócrates, Tino de Carvalho. Aí, como é que iam fazer? Aí, quando chegou da igreja, tudo, o noivo já lá veio seu Joãozinho, desceu do carro, Dinha, tudo. Quando chegou na porta da igreja, o doutor Sócrates se aproximou, ele passou para o doutor Sócrates. Doutor Sócrates é Tino de Carvalho, né? Você lembra, né? Jornalista. Olha, o doutor Sócrates, eu conheci ele quando eu era criança, mas não de espiritismo. Ele era jornalista, meu avô era jornalista, ele visitava muito meu avô, né? E era um grande jornalista aqui, né? E ele muito elegante, né? Muito elegante ele. Muito, muito. Aí, então, ela entrou com ele, a filha, aí seu João ficou sentado atrás, no cantinho, e ele entrou. E não foi, ele passou por outro golpe muito grande, que ele deu um testemunho de espírito. Teve coisas muito sérias na vida dele. Dona Ivanira, Diana Coimbra me disse que o Luiz Coimbra, filho, o pai dela, quando ela ia casar por causa do marido, a família do marido era católica, na igreja, ele disse: minha filha, seu pai é presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, né? Então você vai entrar com seu vovô. E ele foi lá e tudo, sentou, mas quem entrou com
com ela foi o avô. Aí veja bem, dona Ivanira, o que é os tempos. A gente está nos tempos modernos, né? Quem ouve histórias como essa é capaz de dizer, mas isso é fanatismo, esses dois aí são... Não é não, isso é um respeito pela fé que não se tem mais. Isso aconteceu no meu casamento. Como eu digo, eu quero, se eu de mim casar, eu quero casar em casa, eu não casar na igreja. Aí minha irmã disse, você pode, no dia que minha mãe morreu, fazer meu casamento, muita despesa, disse para meu pai, não precisa o quê? Você não casar na igreja? Irmã, sim, meu pai falou para mim. Agora você diz, meu pai não diz nada. Eu digo, como é que eu, espírita, né, no meio da juventude, vou me casar numa igreja? Resultado, quando chegou o meu casamento, quem apadrinhou o casamento foi seu sobreiro aí, sozinho. Eu casei com o senhor idoso. Foi seu sobreiro que fez seu casamento, foi? Foi. Aí casei em casa. No apartamento do meu irmão, seu Sobreira, seu Joãozinho, estava o centelha lá. E tinha a mocidade, estava tudo. Casei na casa do meu irmão. E foi seu Sobreira quem fez Meu Deus do céu. É a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, dona Ivanira, essa eu não sabia. Soube agora aqui ao vivo, nem nas nossas conversas particulares, eu sabia disso. Dona Ivanira, aí vamos falar sobre Sobreira. A senhora falou que ele e Joãozinho começaram a pensar em fazer a Casa dos Humildes, né? Foi. E como é que foi quando Sobreira começou a construir? Eu pergunto à senhora, o que é que o movimento espírita falava quando Sobreira teve a ideia de construir o Lar das Vovozinhas, não é? Todo mundo achou uma coisa maravilhosa, né? Ele construiu a Casa dos Humildes, é um abrigo, né? Mas ele chamava Casa dos Humildes, não era um abrigo, minha irmãzinha. Ele explicava. Mas aí ele parece o terreno, se não me engano, não posso dizer se foi um presente, eu não sei. Eu sei que tinha o terreno, tinha adquirido aquele terreno. A história do terreno... Foi da Capeme Pecúlios. Capeme foi a maior, foi o coronel Hollenberg, foi colaborador extraordinário, né? Aí, então, ele começou uma campanha, antes de ter lugar, ele já foi fazendo sócios. No domingo de noite, ele já saía de manhã para a campanha. De tarde, visita a penitenciária, ao hospital. Veja só, no fim da tarde, era a reunião da escola do Quilo, já para programar, porque naquele tempo era escola, os assuntos, e de noite saíam os dois a pregar no centro, fazendo campanha para sócio, para a Casa dos Humildes. Até ele conseguir. Quando estava o prédio pronto, quando eu digo a noiva estava pronta e não tinha enxoval. Aí ele fez a relação todinha, seu Sobreira, viu? Como ele queria. Aí mandou para o coronel Hollenberg, mandou para a Capeme. Aí já foi seu Joãozinho, encontrou comigo, meio aperreada a sede. Como é? Hollenberg recebeu, Ivanira, a relação do material que Sobreira pediu e ficou. Sobreira tá louco? Onde é que eu vou buscar isso tudinho? Era como é? Banho, era para cama e mesa, né? Que chama tudo que era necessário de lençóis, de louça, de pratos, panela, tudo isso que estava precisando. Se ele não mandou tudo, mas mandou. E o movimento espírita começou a criticar também, né? Dizendo que Sobreira estava fazendo... Né? Não, quando foi na inauguração, que infelizmente eu não fui, a inauguração, aí muita gente habituada com esses abrigos da Santa Casa, essas coisas, né? Que tinha aqueles abrigos. E a Campanha do Quilo já tinha fundado, os centros já tinham falado um bocado de abrigo. O da Torre, não é? O Lar de Jesus,
o Batista de Carvalho, foram fundando vários outros abrigos já mantidos pela Campanha do Quilo. Mas faltava a Casa dos Humildes, que ele queria dar um lar para o idoso, um lar. Aí, no dia da inauguração, eu não fui, mas no outro dia, estavam os espíritos criticando, porque pensou que era uma coisa humilde. Ele conseguiu, criou foi um palácio, tá lá. Disseram também um hotel, né, Dona Ivanira? Um hotel. Parece um hotel de luxo. Não era fazer isso. Eu digo, também vocês estão acostumados com a miséria da Santa Casa, daqueles abrigos. Não é de hospital, meu Deus, eu tinha uma tristeza quando eu ia. Né? Uma história que ficou gravada aqui na minha cabeça. Eu envelheci, não esqueci. Eu fui com o Centelha visitar o Hospital Pedro II, naquela época, era uma miséria. Aí chegamos numa sala assim, aquelas camas todinha, tinha um rapazinho pálido, muito doente. O almoço dele estava lá na mesa que ele não comeu. Olha, nunca mais esqueci um prato, um arroz branco, branco como neve, e um quiabo em cima. Eu nunca esqueci aquele quiabo. Meu Deus, meu Jesus! Eu botei a mão na cabeça. Como é que pode isso, né? E era isso que seu Sobreira não queria que acontecesse. Dona Ivanira, e até hoje, as vovozinhas lá têm o maior conforto. Agora, a senhora é testemunha. E hoje que tem elevador. Hoje tem elevador, né? Para as vozinhas descer, né? Bem lembrado, a senhora lembrou do elevador. Tem que ver. Aí, quando começou o Centelha em peso, estava tudo programado para ajudar, né? Porque nasceu no Centelha de Jesus da Campanha do Quilo, nasceu a casa da vovozinha, não, a Casa dos Humildes, tudo foi ali. Então, ele dizia, olha, eu vou trabalhar, era contando os dias para ele. Mas quando chegou que a situação era... viu que não era fácil cuidar de idoso, não é? Aí começaram as dificuldades. Eu me lembro que um dia uma chegou chorando, que a vozinha me deu um tapa. Aí quem é? O senhor não faz nada. Ele disse, minha filha, seu Joãozinho, minha filha, o que é que você quer que eu faça? Você botaria sua mãe de castigo? Aí a moça disse, então... ali, você tem que tratar como sua mãe. Ela não está consciente do que fez com você, da tapa que lhe dei. Então, não vou botar ela de castigo, não vou reclamar, não. Tenha paciência. Aí, algumas pessoas, com o tempo, já não... Mas depois... Aí eu perdi, foi o tempo do marido doente, né? Meu marido passou 7 anos com câncer. Eu já não pude mais ter presença. Só depois que ele partiu foi que eu voltei às atividades. Mas foram 7 anos, os meninos eram pequenos. Meu marido se tornou amigo dele, porque também era militar. E foi assim. Dona Ivanira, veja bem, essa conversa da gente aqui ainda está faltando tanta coisa. A gente vai marcar outra para falar. Veja bem, a gente não falou nos Coimbras, não é? A senhora conheceu Dona Niná, lá do Neil. Claro. Para a gente falar que a memória do... E outra coisa, com a senhora... A Filipine, Dona Brandina era o roxinol do Evangelho. Ivanira era Patativa. Me chamava Patativa. E outra coisa, eu queria que a senhora falasse aqui um capítulozinho de uma pessoa muito querida, que ainda está entre nós, e que ele adora a senhora, não é? Gosta muito da senhora, esse grande espírito aqui em Pernambuco, Newton Santos, que também... Foi da nossa mocidade, foi o primeiro casamento que saiu da minha mocidade, foi ele e Cleia. Do nosso grupo, foi o primeiro casamento. O Dona Ivanira, ele tem uma história emocionante, né? Que ele tem 4 filhos, eu estudei com o Saulo, né? E ele tem um filho com problema mental, né? O Divaldo chegou para ele, aí olhou para os meninos, né, e disse, olha, esse aí é o mais inteligente de todos.
né? É um espírito Ele muito passou um inteligente. tempo indo para o Vicente de Paulo. Ele ia para lá, tomar passe e tudo, menino. Eu me emociono. Nessa encarnação, eu conheci a senhora Dona Ivanira na Feleal. Aquela Feleal que eu fui. Sim. E ali eu vi seu Newton já com a idade avançada, um homem velho, Dona Icléia, e ele chegando lá com os pacotinhos com livros para botar na barraquinha, que é a Feira do Livro Espírita, né? E ele é uma pessoa admirável, sai do Bittencourt Sampaio, na idade que está, às vezes de ônibus, com Dona Icléia, não é? É Um homem de bem. Eu tenho ele como um homem de bem. um casal de luz, né? Um casal de luz. Agora, o que eu acho muito, muito bonito isso. Os espíritas antigos viveram muito, não é, nos últimos anos, porque eu vi a Amazônia, sabe que uma pessoa adoeceu aos 30 anos com a doença daquela, indo perder o útero, ele só morreu porque teve um tumor no cérebro, ele arrancaram o olho ainda dele, assim, tudo, mas chegar a 92 anos, Chico chegou a 92, Nelson vai fazer 97 agora em Eu fevereiro. ia falar, perguntar à senhora, 92. 97 vai fazer. Dona Ivanira, diga para o pessoal, o seu Nelson continua lúcido, fica na mesa com a gente do Vicente de Paulo. A voz boa, a voz boa ainda. Quando eu conheci, era o Hélio Belafonte, ator do cinema americano, muito parecido. 97 anos ele vai fazer agora em fevereiro. Agora um espírito. Divaldo, já 92 ou 93. Ô, Dona Ivanira, o Vicente de Paulo tem essa sorte, né? Porque seu Nelson, feito a senhora, muito Kardec, né? Muito Kardec. Nada se afasta de Kardec. Né? Não é nada. Às vezes tem pessoas que não entendem isso, mas tem que ser. A gente não tem que ter dúvida. Eu não tenho dúvida da doutrina que abracei. Hoje é muita novidade, né, Dona Ivanira? Né? Mas sempre houve isso. Em todas as épocas, vez por outra, surge um grupo que discorda de tudo, sabe? De jovem, de tudo, mas com o tempo se dissolve. E por isso que tem que ter pessoas feito Herculano, feito Ivone, pessoas firmes, para reagir. Ô, Dona Ivanira, minha amiga, olha, foi uma alegria, uma felicidade. Pessoal, eu combinei com Dona Ivanira 1 hora de entrevista, o filho dela nos deu um suporte, né? Adorei. Eu estou aqui no apartamento dele. Na próxima encarnação, se eu vier filho de Dona Ivanira, já conheci meu irmão na próxima encarnação. Eu só sei ser mãe. Criei irmãos, criei sobrinhos, criei enteados e depois fui mãe biológica. Mulheres, vocês estão ouvindo, né, mulheres? Estão ouvindo. Ô, Dona Ivanira, a senhora sabe que tem uma juventude aí que está chegando no espiritismo, né? E a senhora, deixa eu dizer uma coisa, e não se sinta, não fira sua modéstia, não. A senhora é um exemplo de vida, agora por quê? A jovem que estava lá com Ivone, com Amazonas, com Heloísa, feito a senhora viu a Heloísa também. Dona Ivanira continua jovem, de espírito. Uma coisa que eu guardei, já era de mim, o respeito aos mais antigos. Eu recebi muito do seu Breira, seu Luizinho Coimbra, nem se fala o que foi para mim. Os Coimbra, para mim, foram extraordinários. Quando eu assumi a CE, o departamento, Paulo nunca deixou ir, ele deixava a esposa da missa e ia lá para a Rua de Hortas, para a reunião da mocidade, para me orientar quando eu tomei a frente. Eu só tinha 2 anos de espiritismo. O Luizinho e Gilda iam me buscar lá em casa para levar para fazer palestra. Dona Ivanira, eu me esqueci também outra pessoa para a gente falar depois. Como era o nome do pai de Ivânia? Ivo Soares. Ivo Soares, já. Portanto, olha, Dona Ivanira, foi uma alegria. Esse respeito que a senhora tinha por esse pessoal, a senhora sabe que eu tenho pela senhora. É uma emoção sempre quando eu vou no Vicente de Paulo, né? É um momento muito especial.
E eu queria pedir à senhora, e essa juventude que está chegando, o seu exemplo de amor ao ideal, de juventude, de espírito, eu queria pedir à senhora para fazer a prece final da nossa reunião. Pode ser? Pode. Eu vou fazer uma prece que eu fiz num momento, acho muito importante da minha vida, de agora olhando para o meu Brasil, para as crianças. Vamos orar. Senhor, sob o céu da pátria do Cruzeiro, que me deste como berço e moradia, ergo os olhos carregados de esperança, em busca de paz e eterna alegria. Se tenho tanto que te agradecer pela fé, pelo lar, pela família, trago no peito a dor que me sufoca de ver neste país que eu tanto amo, crianças vagando sem pai, sem mãe, vivendo num mundo em completo abandono. São flores, são corpos frágeis, flores que despontam, atiradas ao chão, esmagadas sem pena. Almas carentes de amor eterno, sentimento que eleva e de valor eterno. É difícil sorrir. É difícil sorrir se tanta dor me cerca, se o desamor se alastra até o porvir. Dá-me, Senhor, a alegria de ver a criança brincar, cantar, sorrir. Que a tua doutrina santa, que eleva, educa e transforma, seja o luzeiro sublime da pátria que se renova. Concede a cada criança um lar, a mãe, um pai, um brinquedo, o lar, a escola, por teu amor, Senhor. Assim seja. Assim seja. Ô, dona Ivanira, que poema lindo, de autoria de Ivanira Miranda, não é? Como é o título do poema, dona Ivanira? Prece. Prece. Ô, dona Ivanira, minha amiga, olhe, a saudade que eu tenho não é nem das palestras, não é? É quando a gente sai desse portãozinho aí do Vicente de Paulo, a gente deixava a dona Ivanira lá no prédio dela e ia deixar ela em casa, ainda a conversa ainda demorava. Eu, dona Ivanira, Séries, Ivânia, Séries, um beijo, né? Dona Ivanira, olha, um abraço virtual, viu? Muita saudade. E 2021, eu quero estar lá de novo com a senhora na mesa. Se Deus quiser, né? Que nós vençamos essa pandemia. Deus há de nos ajudar e estaremos juntos novamente. Eu sempre faço, né, dona Ivanira? Lá tem uma salinha atrás do auditório escurinha. Eu fico na frente esperando dona Ivanira. Ela sai da sala de passe, ela aplica o passe antes, ela já sai sorrindo. Aí a gente entra para a reunião. É uma saudade mesmo. Ô, dona Ivanira, agora, uma coisa boa que nos une também fora o espiritismo. Sabe o que é? Ah, sei. O que é? O Santa. Eu já nasci tricolor. Dona Ivanira é tricolor, gosta do Santinha, vê uma boa partida de futebol, viu? É a cruz que eu carrego. Dona Ivanira, beijão na alma, viu? Muito obrigado. Muita paz. Tá. Até a próxima, muita paz. Até a próxima.